Bem-vindo ao 6º episódio do Meu Tribunal, uma série de true crime que eu criei para contar como nós fomos vítimas de um estelionatário chamado Ricardo Zuber, que destruiu financeiramente a nossa família e quase conseguiu destruir emocionalmente também. Antes de mais nada, eu já quero te pedir desculpas pela minha voz. Eu tô com uma infecção de garganta, então eu tô bem rouca, mas não tô com dor, por isso que eu tô aqui falando. E hoje eu vou focar especificamente nas 3 últimas audiências do processo movido contra o Ricardo Zuber e contra o americano por compensação trabalhista devido ao acidente de trabalho do meu marido. Então, se você não assistiu o último episódio, assista para você entender a linha do tempo. Lá eu já falei resumidamente da primeira audiência, que não tem muita coisa de relevante ali, a não ser que o Ricardo ficou tremendo igual vara verde, nitidamente ele estava com muito medo, se embananou, se enrolou, gaguejou, mas era só o começo. Também falei ali no finalzinho que quando acabou essa audiência, a gente voltou para casa, no dia seguinte eu voltei lá para o SOS, onde a gente estava fazendo aquele movimento de arrecadação de coisas, né, roupas, enfim, para mandar para o Rio Grande do Sul, para as vítimas da enchente. E lá, coincidentemente, a pessoa que seria responsável pelo envio dos containers ao Brasil sabia de todo o processo, sabia de muitas coisas que estavam acontecendo, então no dia seguinte chegaram me perguntando, e aí, como é que foi ontem a audiência lá e tal? E eu comecei a contar, não tinha falado o nome, até que surgiu uma conversa ali de um churrasco no meio, eu deduzi, perguntei o nome da pessoa, ele falou, Ricardo Zuber, falei, esse é o cara que estava tremendo igual vara verde ontem, é ele que a gente está processando. Enfim, ele ficou boquiaberto, teve uma reação de não acreditar em tudo que estava escutando. Coincidentemente, também em seguida chegou um amigo meu, então eu comecei a conversa com esta pessoa, o meu amigo chegou, ele foi embora, continuei conversando com o meu amigo. Na metade da conversa com este meu amigo, chegou uma outra pessoa que era o pastor do Ricardo, que eu não conhecia. E aí esse amigo nos apresentou e eu falei, então você é o pastor do Ricardo Zuber, vem cá que a gente precisa conversar. E contei tudo para ele. Falei aqui para você que a partir desse momento eu decidi não ficar mais quieta, não ficar calada, não engolir tudo que estava sendo falado, as calúnias, as injúrias que o Ricardo estava falando do meu marido por aí. Então eu resolvi falar, doa quem doer, não importa quem viesse conversar comigo, se era padre, pastor, o papa, o que fosse. Eu falei para todo mundo que eu pude, todo mundo que eu tive a chance. E aí eu falei também que lá naquela situação em que a gente mandou a cobrança pro Ricardo, o Ricardo ligou e o americano pegou o telefone e ficou falando e proferindo outras palavras e ameaças para nós dois, o Wagner ficou, de certa forma, decepcionado. E eu falei para ele, calma, não se preocupe, ali é cobra comendo cobra, já já a gente vai saber de alguma coisa e a gente não vai precisar mover um dedo, porque eles vão se comer sozinhos. Então, antes de eu começar a falar da segunda, terceira e quarta audiência, eu quero te contar como foi que uma cobra engoliu a outra. Bom, eu já tinha falado aqui sobre todos os outros golpes que o Ricardo tinha dado e que a gente sabia até aquele momento, né? No Junk Car, na sociedade que ele tinha lá com o sócio do Junk Car no barco, no sócio número 2, que ele tinha um negócio em paralelo ao Junk, venda de carro, essas coisas aí, né, que a gente sabia com detalhes, porque as pessoas procuraram a gente para contar, e então a gente descobriu que ele não era uma pessoa que teve a oportunidade de nos roubar e roubou. Não, ele é um estelionatário, né? Uma pessoa que age dando golpes em série, digamos assim. Não seria muito diferente a forma que ele agiria lá com o americano. Então, até onde a gente sabia, ele estava muito bem estabelecido, com funcionários dentro da empresa do americano, né? Uma hora uns falavam que ele agia como sócio, eu via dessa forma, outros falavam que não, que ele estava alugando o espaço, mas ele estava vendendo muito, fazendo muito dinheiro, prosperando demais, até que o americano deu falta de algum equipamento que ele produziu. Não sei se era um thumb, se era uma bucket, o que era, mas era algum equipamento ali grande que era visível. E ele deu falta desse equipamento e procura, não acha. E ele começou a desconfiar do Ricardo. E o Ricardo fazia as mesmas coisas que ele fez em todos os outros lugares, principalmente no Junk. Jogar todos os funcionários contra o dono da empresa e jogar o dono da empresa contra todos os funcionários. Esses teus funcionários são vagabundos, eles não fazem nada, eles não trabalham direito, porque se contratasse outra pessoa era assim, era assado, eles fazem serviço em tanto tempo, eu faço em menos tempo, não sei o que, essas coisas. E jogar os funcionários contra o chefe. O chefe não sabe nada, se não for a gente, ele não faz nada, porque ele não entende nada do negócio, que ele não paga direito, não sei o que, essas coisas. Então o ambiente era um caos
o próprio inferno, né? De novo, aquilo que ele falou do Wagner. Por onde Wagner passa, ele faz um inferno. Não, na verdade, quem faz esse inferno é o Ricardo. Só que aí o americano começou a desconfiar dele, foi e colocou uma câmera escondida dentro do lugar lá da empresa, e aí ele flagrou o Ricardo roubando esse equipamento que ele deu falta, num horário que a empresa estava fechada, não lembro se era de noite, se era de madrugada, enfim, flagrou ele roubando. No dia seguinte, ele chamou o Ricardo, o office ficava num mezanino dentro da empresa, aberto, assim, todo mundo escutava, todo mundo via. Chamou o Ricardo lá e falou, sumiu tal coisa, você sabe o que aconteceu? E aí nessa hora, os funcionários, e foram esses funcionários que contaram isso e chegou até a gente, não ouviram exatamente a conversa, né? Cada palavra que foi falada. Então aqui agora eu vou falar esse pedaço que eu deduzo. Deduzo que nessa hora em que ele foi perguntado sobre onde estava, né? Se ele tinha visto alguma coisa, ele falou dos funcionários. Olha, você não conhece esses funcionários, eu já falei para você, esses caras não são de confiança, tem muita coisa sumindo, não sei o que, e parará. Isso não é mais dedução, isso é fato, porque viram. Ele falou, então, olha aqui, e mostrou, não sei se no computador ou no telefone dele, a filmagem do Ricardo roubando lá de madrugada. E aí o pau quebrou. Foi xingo, berro, quase entraram na porrada, ele falando para ele sumir dali da frente, que ele tinha roubado de novo, né? E falou para ele sumir de dentro da empresa, que ele tinha até sexta-feira para tirar todos os equipamentos e ferramentas dele dali de dentro, que ele não queria mais ver a cara do Ricardo. Parece também que houve algo do tipo assim, faça isso antes que eu me arrependa e chame a polícia para você. Ou, se você não tirar até sexta-feira, eu vou chamar a polícia para você. Por quê? Porque discussão em inglês, a maioria dos funcionários que estavam ali estava trabalhando, máquina ligada, muito barulho, não dá para ouvir direito. Então, o teor que aconteceu foi isso. O que eu deduzo é essa parte de que quando foi perguntado para ele, ele acusou os funcionários, porque ele, lógico, sempre vai tirar o dele da reta. Mas a parte do americano ter chamado ele lá em cima e depois disso ter acusado ele, mostrado a filmagem, tudo isso é fato, que pessoas que estavam lá testemunharam e chegou até a gente, chegou até eu e o meu marido. Então, com isso, o que aconteceu? Ricardo tirou todas as ferramentas dele ali e pra Flórida. Foi embora pra Flórida. Simples assim. Do nada, da noite pro dia. Sabe Deus qual foi a conversa que ele chegou em casa e contou pra esposa dele, né? Não sabemos, porque, como eu já falei aqui também, ela é uma pessoa muito ingênua, acredita em tudo que ele fala, e ele é mestre em manipulação, então com certeza ele manipulou ela, né? Falou que armaram pra ele, que fizeram alguma coisa, a mesma história que ele deve ter contado do Junk Car, que eu acho que até hoje ela não sabia como ele tinha saído de lá, e agora que ela tá sabendo. Então foram pra Flórida. E aí, quando a gente soube, eu olhei pra cara do Wagner e falei pra ele, eu não disse pra você que a gente ia assistir de camarote? Então veja, a gente não precisou fazer nada, as coisas vão acontecendo. O plantio, ele é opcional, a colheita não é. Você só planta aquilo que você quer, mas você colhe exatamente aquilo que você plantou. E nesse momento, a gente ainda vai ver aqui nessas audiências muitas coisas que o americano falou, mas nesse momento ele já sabia o tamanho da cagada que ele tinha feito em trazer de novo o Ricardo para dentro da empresa dele, ter ficado do lado do Ricardo, ter escolhido proteger e se aliar ao Ricardo contra o Wagner. Era uma coisa simples de resolver, era muito simples. Se ele fosse correto, se ele fosse uma pessoa que tem caráter, mas o que esperar de uma pessoa que mente tanto, que engana tanto? E você vai ver isso aqui agora nas audiências. Sobre as audiências, tá tudo transcrito, tá? Então, tudo tá transcrito aqui, tudo que foi falado, tudo que foi dito, cada gaguejada, cada palavra que a pessoa se enganou, qualquer coisa que aconteceu, tá tudo aqui, toda a transcrição ipsis literis de tudo que foi falado lá pelas testemunhas. Eu não vou colocar tudo aqui, porque tem coisa que é desnecessária, né? Qual o seu nome completo, sua letra, seu endereço, quantos anos você tem, tua data de nascimento, onde você nasceu, quantos anos vocês têm de casado, quantos filhos, não sei o quê. Vou pular tudo isso, lógico, e vou focar só na parte principal. Tem coisas também que vão ser bem repetitivas, que eu já falei aqui nos episódios anteriores, então também eu vou falar de um jeito bem resumido, sempre focando só em expor o que foi falado diante do juiz
e algumas contradições que eles entraram ali. Então, a primeira audiência aconteceu no dia 13 de maio, a segunda audiência aconteceu no dia 23 de julho do mesmo ano de 2024. Eu vou ficar olhando aqui para a tela do computador para lembrar e vou falar, mas lembra que tudo que eu tô falando tá aqui transcrito, tá? Então, não tô criando nada da minha cabeça, eu tô literalmente lendo, lembrando aqui e falando para você o contexto do que aconteceu. Então tá, começando a segunda audiência, que foi no dia 23 de julho de 2024, o americano fazia as perguntas para o Wagner e também respondia algumas perguntas ali do advogado nosso e da advogada do Estado. Então, só para você entender, existia o Ricardo Zuber, o americano, que eram os dois processados. Também tinha a advogada do Estado, que estava representando o Estado, porque se o americano e o Ricardo fossem condenados e dissessem, a gente não tem dinheiro, não tem como pagar, é o Estado que é condenado a pagar. Então, nesse caso, nós tínhamos ali 3 inimigos, a advogada do Estado, o americano e o Ricardo. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, é lógico que os 3 estavam juntos contra a gente. Quando eu digo a gente, é eu e o Wagner. Só que o processo foi feito em nome dele, porque o acidente aconteceu com ele. Ele era o funcionário, a pessoa que estava trabalhando lá no dia do acidente. Então, começando, o americano falou sobre o espaço, que ele deixou o Ricardo e o Wagner guardarem lá as máquinas deles nesse espaço e que ele chegou num belo dia para trabalhar, depois de um tempo, e essas máquinas estavam ligadas. Aí ele foi, mostrou fotos pro Wagner do torno, né, que ele tinha comprado, tipo como se dissesse assim, você tá mentindo que o torno era meu, alguma coisa desse tipo. Ele mostrou a foto pro Wagner, né, bem grande, perguntou, esse torno é seu? Ele falou, sim, é meu. Aí ele mostrou fotos do torno em funcionamento e quis dizer que o torno não tinha uma proteção contra o acidente que o Wagner sofreu. Como quem diz assim, a culpa foi sua, você estava se negligenciando porque você sabia que tinha que ter uma proteção e não tinha. Essa proteção que tinha que era pouca coisa. E aí, como ele não entende nada, né, porque ele não tem formação nenhuma mecânica, ele só joga as coisas lá e funciona, trabalha, eu quero que faça. Mas o Wagner tem formação, o Wagner é torneiro. Então ele foi e mostrou para ele, falou, essa proteção aqui não é para o acidente, é para cavaco. Quando você coloca ali o material no torno para ele ir desgastando, ele vai soltando pedacinhos, né, do metal. E para não vir em você, tem uma proteçãozinha ali, mas é uma proteção básica, deve ser de acrílico, algo assim, eu nem lembro direito, mas enfim, mostrou essa foto e ele falou, sim, é isso, e a proteção não é para isso que você tá falando. Ele recolheu, ficou mudo e voltou pro lugar dele. Então, nesse dia, ele foi e colocou o gerente dele para testemunhar. Nessa hora, a juíza pediu para eu sair da sala, eu me retirei. Ele ficou lá testemunhando e depois, quando acabou, o advogado nosso veio e falou, bom, o americano trouxe o gerente dele para ajudar, mas acabou se complicando mais ainda, porque as perguntas que eles fizeram ali, ele falava que, não tinha folha-ponto, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, ele conseguiu, né, demonstrar para a juíza que realmente o lugar de trabalho deles era um lugar muito porco, muito sujo, que não tinha as coisas que deveria ter para proteger os funcionários. Nesse momento, o advogado pediu para eu testemunhar. Quando acabou ali, a gente voltou para a sala e aí a advogada do Estado deu uma pequena surtada. Falou que não tinha como, porque eu estava ali acompanhando o processo desde o começo. Como que eu ia testemunhar? Era como, tipo, se eu fosse fazer prova com cola. Só que aí o advogado nosso falou, bom, ela tá acompanhando o processo desde sempre, ela que fazia toda a movimentação financeira ali, né, da empresa quando eles eram sócios, era ela que fazia a administração dos clientes, dos invoices, tudo. No dia do acidente, o marido ligou para ela, foi ela que foi lá socorrer ele, eles são casados, né, eles conversam, então é lógico que ela sabe de tudo, não tem o porquê não testemunhar. E eu tava pedindo pro nosso advogado, já fazia muito tempo, me põe pra testemunhar, por quê? Porque o americano fez perguntas pro Wagner na primeira audiência, e ali você tem que responder assim, sim e não. Eles não gostam muito de brasileiro porque a gente é muito prolixo, a gente fala demais. Isso também a tradutora me falou lá, na hora que a gente tinha um tradutor, né, por mais que eu entendesse ali 70%, 80% do que estava sendo falado, mas pra gente falar, para usar as palavras certas, enfim, então tinha um tradutor juramentado que estava fazendo tudo isso para nós. E aí essas perguntas que ele fazia pro Wagner, que era para responder sim ou não, ele fazia muita pergunta que para manipular a resposta dele. Então, tipo assim, você trabalhava para mim? Sim. Mas você pediu para sair? Sim. E você voltou por conta própria? Não.
Aí, mas você estava trabalhando para mim, eu não te chamei para trabalhar, aí não tinha uma resposta sim ou não para isso, ele tinha que falar outras coisas. Só que quando ele falava sim e ia continuar, ou não e ia continuar, ele cortava, o americano cortava o Wagner. Então essas respostas foram registradas desse jeito, e eu ali só balançando a cabeça, pensando, meu Deus, né, tem que encaixar a resposta do jeito certo. Só que o Wagner, já falei aqui pra vocês 300 vezes, ele não gosta de gente, ele não gosta de conflito, ele não gosta de conversa, ele falava baixo, num tom que o tradutor que estava sentado do lado dele, literalmente do lado dele, encostado nele, o tradutor falava o quê? Repete, por favor, porque ele não conseguia ouvir, de tão nervoso que o Wagner tava. Então ele manipulou muito a resposta do Wagner. E eu pedi, falei, me deixe testemunhar, me coloque pra testemunhar, porque aí eu vou falar tudo. E aí ele foi e pediu na segunda audiência, essa advogada do estado deu esse chilique que não queria. A gente saiu da sala, esperando ser marcada uma próxima audiência, que eu não sei quem que ia testemunhar. A juíza, depois que saiu, chamou o nosso advogado numa sala reservada, que eles têm lá para conversar, e falou para ele, não se preocupe, eu vou permitir que ela seja testemunha. A gente saiu dali vibrando. Ótimo. Marcaram essa próxima audiência para o dia 10 de setembro. Então, a gente estava ali 23 de julho, eu tinha agosto inteiro para me preparar e metade de setembro praticamente. Mas me preparar para quê? Eu tava preparada, se ela me perguntasse naquela hora, eu tava preparada. Tava tudo na ponta da língua, eu com todas as provas no meu telefone, na mão, que eu sempre andava com essa caixa pra cima e pra baixo com todos os documentos, prints e não sei o que, enfim, tava tudo ali. Se ela quisesse me perguntar naquele momento, então eu tava plena. Era o meu momento, eu tava me sentindo assim, vou subir no palco e vou dar meu show. E foi o que aconteceu. Então, nessa terceira audiência, começamos com o americano me fazendo as perguntas. E é tudo bonitinho, igual a gente vê em filme. Você vai lá, ergue a mão, e aí faz o juramento. Só não tinha uma Bíblia lá, né? Mas fiz o juramento lá, tudo direitinho, vai falar a verdade, somente a verdade. E lembrando, aqui nos Estados Unidos, você mentir quando tá testemunhando é crime. Se você prova, se eles provam que você estava mentindo, você vai preso. É crime de perjúrio. Para mim não era uma preocupação, porque falar a verdade para mim é a coisa mais fácil do mundo. Quem mente é que tem que se preocupar, né? Mas beleza, segue a audiência. Então o americano começou a fazer as perguntas para mim. E aí ele perguntou assim: Ana, eu não emprestei meu barco para vocês? Falei, sim, e daí? Eu não peguei o meu advogado e levei para vocês quando explodiu o boiler da sua casa lá tal para ele te ajudar? Falei, sim, só que nem teu advogado e nem eu entendemos o porquê, porque o meu seguro estava fazendo tudo o que estava na pólice. Então eu entendi que você queria que a gente desse o golpe do seguro, e quando eu entendi isso, eu falei que não precisava mais. Aí ele falou assim, golpe do seguro? Mas qual que é o interesse que eu tinha nisso? Eu falei, bom, não sei, né? Aí é você que tem que dizer, eu não sei qual o interesse que você tinha nisso. E ele falou trocentas vezes pro Wagner, você vai pegar 200 mil, dá pra começar um bom negócio aqui, dá pra comprar uma casa, não sei o que e tal. Então ficou ali na cabeça do Wagner, eu falando, mas por que que a gente vai processar o nosso seguro? Se a seguradora tá fazendo tudo que tá na pólice, eu ligo lá, eles me atendem na hora. Se eles não me atendem na hora, ou se eu não consigo ligar lá na central, que é onde eles liberam o dinheiro, ou liberam a mudança de hotel, que a gente pedia para mudar, porque tava em hotéis muito longe, né? A nossa seguradora ligava para eles e resolvia. Então, assim, eles fizeram, na minha visão, eles fizeram tudo que tava na pólice. Então não tinha por que eu processar eles, mas o americano insistia em fazer esse processo. E aí eu falei ali, na lata. Sobre o barco também eu falei, você levava eles para andar de barco e emprestou o barco pra gente 2 vezes, porque não pagava o salário do Wagner. Aí quando ele ameaçava sair, ficava, né, desgostoso, aí você via e queria agradar, pagava churrasco, pagava pizza, dava $50 de tip final de semana, e emprestou o barco 2 vezes. E pronto, e falava e ficava assim, ó, com as mãos aqui na mesa e olhando pra cara dele, tipo, fala. Ele falava e respondia. Era na lata, sem pensar. Aí ele foi e falou do IT number, que ele não registrou o Wagner, porque o Wagner nunca falou pra ele que tinha IT number, que é aquele número que eu já falei que é como se fosse o CPF da gente aqui pra gente poder pagar os impostos, né? Não é o Social Security Number, que esse é só pra quem é cidadão americano. E aí eu falei pra ele, o Wagner tinha o ITIN desde 2017, você sabia disso e você não pegou porque você não queria ter vínculo empregatício com ele nem com ninguém, mesmo porque nenhum dos teus funcionários tem vínculo com você. Então, ali, se eles quisessem, era só puxar o histórico, tanto do Wagner quanto de todos os outros funcionários. Eu acho que toda audiência, todo o processo devia ter uma pessoa ali, tipo um policial, um investigador, um jornalista, investigador que fosse, sabe, pegar essas coisas e fazer essas investigações, tipo um Ulisses Campbell da vida, pra fazer tudo isso
isso para conectar as coisas para conseguir provar. Porque tem coisa que a gente fala que é muito pequenininha, mas quando você junta trocentas coisas pequenininhas, você consegue entender todo um contexto. Se isso tivesse acontecido, pode ter certeza que faria total diferença, nem precisaria de 4 audiências. Mas enfim, eu fui respondendo e chegou no momento que ele virou para mim e falou assim: quem que mente aqui? É você ou o Wagner? Porque você tá falando uma coisa e o Wagner tá falando outra. Eu falei, não tem nenhum mentiroso aqui. O que acontece é que você é manipulador, você sabe muito bem como que o Wagner é e você manipulou as respostas dele. Só que se você for ver, ele não respondeu nada diferente de mim. E aí falei mais algumas coisas ali, enfim, e aí chegou a hora, encerrou, né, a parte dele, e aí chegou a hora do Ricardo fazer as perguntas pra mim. Aí eu sentei, né, cruzei o braço, eu tava sentado, cruzei o braço e fiquei olhando, tipo assim, vamos ver o que vai vir daí, né? A primeira pergunta dele foi: por que nós terminamos a sociedade com ele? Falei, olhando no olho dele tranquilamente, falei, porque você estava roubando. Aí falei da empresa, né, que tinha sido aberta por aquela contadora lá, que não era contadora coisa nenhuma, que ela tinha que pedir o IAN e não conseguiu pedir, que teve o prazo dos 90 dias, e pá daqui, pá de lá, toda essa história que eu já falei aqui pra vocês. Falei que na discussão eu provei pra ele, quando eles estavam entrando lá naquela empresa do cliente número 1, provei pra ele que ele estava mentindo, porque ela já tinha falado pra mim há 90 e tantos dias atrás que já tinha mandado os negócios lá, que estava só esperando, e que na hora que ele foi desmascarado, ele simplesmente me deixou falando sozinha e entrou na empresa. Depois disso, eu falei pro Wagner, pedi para fechar essa empresa, porque eu já tinha pedido. Ela falou que não ia fazer, porque a empresa não estava no meu nome e ela não tinha trabalhado para mim, tinha trabalhado para eles. Então, eu falei pro Wagner, conversa com o Ricardo, liga lá e pede para fechar essa empresa, e assim foi feito. Aí ele perguntou se eu podia provar isso. Olha que canalha, olha que cachorro, perguntando se eu podia provar isso. Falei, claro, as provas estão no grupo do WhatsApp. Todas as mensagens ali, as perguntas, os áudios, tudo, tá tudo ali no grupo do WhatsApp. Aí ele fica quieto e muda de assunto, né? Então assim, ele com o papelzinho dele ali lendo, né? Já tremendo um pouco menos, mas ele lendo. Aí detalhe, quando ele foi começar, a juíza perguntou se ele queria falar em português, porque tinha um intérprete lá. Ele falou que não, que ele ia falar em inglês. Mas aí ele ficava assim... formal, no, enfim, ficava ali naquele negócio gaguejando tudo, fazia pergunta, às vezes eu ficava olhando pra cara dele, tipo assim, o quê? Não tá nem falando coisa com coisa, né? O tradutor entendia o que ele tinha falado, às vezes o tradutor não entendia, eu entendia por ele, porque eu conhecia a peça, né? E eu dava as respostas. Enfim, ele foi e perguntou por que que eu e o Wagner abrimos uma empresa no nosso nome sem a autorização dele. Escuta essa, eu ri nessa hora, né, foi uma reação muito espontânea, eu ri e falei, desde quando que eu preciso da tua autorização para abrir uma empresa com meu marido? Aí nisso, a advogada, lembra que eu falei, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então eles estavam todos juntos. Ele olhou para a advogada falou para a juíza, né, isso não é uma resposta. Aí eu falei, não, pode deixar que eu refaço aqui a resposta. Aí eu fui, falei, olha, processo para você abrir uma empresa é assim, assim, assado. Expliquei tudo lá, tipo, né, as coisas bem chatinhas lá, como que tem que fazer e tal. Falei assim, então, quando você encerrou uma empresa com o meu marido, não tinha por que eu perguntar para você se eu podia abrir uma empresa com o meu marido. E mesmo que vocês ainda fossem sócios, se eu quisesse abrir uma empresa com ele, eu poderia, 1, 2, 3, 30 se eu quisesse. Não tem que te pedir autorização para isso. Aí ele perguntou por que eu e o Wagner estávamos emitindo cobranças, invoices e recebendo cheques no nome da empresa dele. Tipo, usando o nome da empresa dele para nós, né? Para benefício próprio. Olha, sinceramente, é que não pode, né? Mas se fosse na época do Faroeste, esse negócio tinha acabado ali. Te garanto que tinha acabado ali esse negócio. Tamanha canalice. Olha, como o cara é cara de pau. Não tem palavra para descrever. Canalha, cara de pau, é o mínimo. A minha resposta para ele foi, bom, legalmente, esta empresa, Optimus Industrial Maintenance, LLC, nunca existiu antes do finalzinho de setembro, os últimos dias de setembro. Então, por que você estava recebendo cheque nesse nome desde maio? Aí ele ficou igual uma estátua, olhando para os papéis dele, assim, né, parado, sem resposta. Porque, de fato, não tinha resposta. O nível da canalice dele não tinha como responder aquilo. É um negócio que acho que até ele pensou assim, nossa, e agora, né? Eu calculei o ataque, mas não calculei o contra-ataque, o que eu faço? Ficou quieto. Aí a juíza perguntou se ele tinha mais alguma pergunta, ele gaguejou um monte lá.
Ela perguntou se ele queria falar em espanhol ou se ele queria tradutor. Ele falou que não, e aí ele continuou me perguntando. Perguntou por que eu estava tentando mentir sobre a empresa deles e por que o nome dele não estava na nossa empresa. Aí eu falei, desde o início, a VZ Attachments, depois teve a Optimus Equipments, LLC, até ela fechar dia 16 de setembro daquele ano de 2022. Mesmo depois do fechamento, ainda eram emitidos os invoices, só que se você for ver, só tem invoice para o cliente número 1, para o cliente número 2, não tem nenhum outro invoice, e a gente emitia para várias outras pessoas. Por quê? Porque aqueles eram os 2 clientes principais, os clientes pendentes, enfim, repetição, tudo aquilo que ele fez lá naquela ligação do episódio 4, lembra? Ele estava tentando fazer aqui de novo, vai, volta, não sai desse assunto, porque ali ele vai enlouquecendo a gente, até a gente falar assim, tá, rouba até minhas cuecas e vambora. É assim que esse é um dos modos operandi dele. Mas ali a gente tava na frente da juíza. Então ali eu podia trocar ele à vontade na minha vez de falar. Aí eu falei também que depois que se encerrou essa sociedade, além desses 2 clientes que eles tinham para atender, era só o Ricardo que fazia novas negociações, era ele que fazia o preço, era ele que ordenava o que tinha que fazer pro Wagner, o Wagner fazia e ele pagava pro Wagner quando queria, o que queria e se quisesse. Nisso, falei que todas as provas estavam no grupo do WhatsApp, né? Eu tava elaborando ali a minha pergunta, a minha resposta, porque lembra, eles só querem ouvir sim ou não. Se eu começasse a resposta falando sim, já podia pular para outra pergunta. Então, eu nunca começava com sim ou não. Tinha algumas perguntas ali muito objetivas que realmente foi só sim ou não mesmo, não tinha mais nada o que falar. Mas essas perguntas que eu queria elaborar e que eu queria jogar no ventilador todo esse merdeiro, eu não começava com sim ou não. Então, eu começava e pegava uma coisa e já ia engatando na outra. Então, aqui a pergunta dele foi sobre o porquê que o nome dele não estava na nossa empresa. Eu falei e aí já engatei no negócio de que, depois disso você pegava os clientes, você fazia o preço e o Wagner não sabia de nada. Ou seja, o Wagner era teu funcionário e as provas estão no grupo do WhatsApp. Nesse momento, ele olhou para a advogada do estado e essa cena foi hilária. Sério. Vou tentar reproduzir essa cena aqui. Se eu não conseguir, eu vou procurar no YouTube aí. Ele olhou para a advogada cochichou para ele. Eu ouvi porque ela fala espanhol. Ela falou para ele assim, diga que você não tem acesso ao telefone. Aí ele olhou, fez assim pra ela, igualzinho Chaves, sabe aquela cena do Chaves? Igualzinho. Ele olhou pra juíza e falou assim, desculpa, é que eu troquei de telefone, eu não tenho mais o grupo do WhatsApp. Falei, não seja por isso, eu tenho tudo aqui, já tá tudo impresso, entregue na mão do nosso advogado também. Eu tenho backup, se você quiser eu posso mostrar aqui agora. Nisso chegou o horário de almoço, ele de novo, né, ficou com o papelzinho dele na mão ali, com aquela risadinha amarela assim, igual uma estátua, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, porque não esperava o contra-ataque. E aí a juíza falou, vamos fazer um recesso e a gente volta depois do almoço. Isso aqui já tinha passado acho que umas 2 horas, 3 horas eu conversando, né, falando, mas lembra que eu falei, tinha muita perguntinha ali, que era muita repetição, muita coisa que eu já falei, tudo aqui, era só confirmação, enfim, isso aqui é pra mostrar as mentiras e a canalice dele diante da juíza. Aí ela falou pra gente voltar depois do almoço, ele falou assim que não ia poder porque ele tinha um voo, porque ele já tinha se mudado pra Flórida, lembra? Aqui ele já tinha roubado o americano e ele já tinha ido morar na Flórida. Ele falou que tinha que pegar um voo porque era aniversário do filho dele. Quem vê pensa que liga, né? Mas enfim. Aí a juíza olhou pra mim e perguntou se eu poderia testemunhar mais uma vez no outro dia. Falei, gente, eu pedi tanto pra Deus pra eu poder testemunhar e Deus foi tão maravilhoso comigo que ele me deu 2 dias pra testemunhar. Falei, posso, com certeza. Acabou ali, a gente foi embora. Fomos pra casa, tudo bonitinho, eu feliz da vida, a gente conversando no carro, falei pro Wagner, você viu na hora que eu falei isso? Você viu na hora que eu falei aquilo? Você viu como que tem que responder? Quando fala tal coisa, tem que falar tal coisa, não sei o que, tarará. E o Wagner foi pegando, porque lembra, de novo, o Wagner não gosta de conflito e eu sou da guerra. Então, a gente vai fazendo essas trocas e ele vai vendo como realmente, na prática, aquilo que eu sempre falei pra ele, funciona, estava funcionando. Mas enfim, fomos pra casa e a outra audiência foi marcada pro dia 18 de novembro. Só que aí chegou ali, acho que na última semana de outubro ou primeira semana de novembro, a gente recebeu essa foto aí, ó. E a notícia de que o Ricardo foi embora pro Brasil. Falei, não tô acreditando. Só que como a foto não tá tão nítida assim, né? Eu pensei, será que é mesmo? Será que não é montagem? Enfim. Enquanto isso estava acontecendo, o Ricardo ficava postando stories
dele em Miami, dele lá em Orlando, dele nos lugares ali que a gente sabia visivelmente, nitidamente que era na Flórida. Eu falei, mas você tá postando isso pra quê? Pra enganar? Por quê? Por que ele quer enganar as pessoas? Não tem porquê. Ou ele deve satisfação pra alguém. Deve pra justiça, né? Porque ele não poderia ter saído dos Estados Unidos e ido pro Brasil sem comunicar a juíza. Entende? Isso também configura um crime. Mas ok, falei, não tenho certeza se é verdade, mas ok. E continuei recebendo fotos. E continuei recebendo vídeos da esposa dele em salão de beleza, enfim. Falei, bom, mas pode ser que ela foi na frente e ele ficou, né? Não, mas essa foto aqui é ele e tal. Mas eu falei, enquanto eu não ver alguma coisa concreta, eu não vou acreditar. Beleza. Só que a gente sabia, né? Sabia que tava lá. Chegou dia 18, o dia da quarta e última audiência deste processo. Esse foi o maior espetáculo de todos. Esse quarto episódio, ele é mais longo. Por quê? Porque foi para finalizar o meu testemunho. Então, assim que eu cheguei, a gente já foi direto, né, pro testemunho e tal, não teve mais negociação, aquele monte de pergunta que tinha sido feita no anterior, que eu já tinha confirmado tudo, não precisava ser feita de novo, enfim. Só que aí, assim, começamos, porque, né, o Ricardo estava me interrogando a última vez, então ele começou de novo. Ele perguntava, dali a pouco vinha advogada do Estado, perguntava, aí vinha o meu advogado, perguntava, aí vinha advogada do Estado de novo, e trocava, então, enfim, teve várias trocas disso, e depois, no final, o Ricardo testemunhou e, por último, o americano falou meia dúzia de palavras lá. Então, toda vez que mudar de pessoa que tá perguntando ou que tá falando, eu vou falar aqui, tá? Mas esse ele é um pouquinho mais comprido, mas também já é a última parte desse episódio de hoje. A primeira pergunta do Ricardo foi de novo: por que que a gente tirou o nome da empresa, o nome dele, da empresa, sem o consentimento dele? Aí a gente se pergunta, né? É burro, retardado ou tá se fazendo? Mas enfim, modus operandi. Aqui eu já sabia, né? Então aqui eu já sabia e aí eu respondi a ele à altura. Eu repeti tudo de novo que eu já tinha falado na outra audiência, só que dessa vez com mais detalhes. Aí ele perguntou de novo por que a gente tinha um invoice e cheques de pagamento no nome da empresa dele, Optimus Equipamentos, no nome da empresa que era dele. Eu expliquei de novo, eram os serviços pendentes, não tem nenhum cheque novo seu. A empresa que eu abri com o meu marido, Optimus Industrial Maintenance, ela foi aberta no dia 27, 28 de setembro e a gente só começou a operar, a trabalhar com ela na metade de 2023. Ou seja, ela ficou aberta há meses sem a gente fazer nenhuma operação através dela. Aí eu expliquei que pelo mesmo motivo que eu tinha esse cheque, que na verdade era só um cheque, com o nome da empresa deles, que eles eram sócios ainda lá, daquele último cliente que a gente foi receber em janeiro, quando a gente pegou o invoice que ele tinha roubado, lembra? Falei, a gente tem esse invoice, esse cheque, pelo mesmo motivo que você tem vários cheques aí com o nome e invoices com o nome de VZ Attachments, que é uma empresa que nunca existiu. No papel ela nunca existiu, ela só existiu com esse nome para a gente poder criar os invoices e fazer a cobrança dos clientes. E aí eu falei de novo, repeti, né, que inclusive esse último cheque que a gente tinha é o que ele tinha roubado o nosso cliente. Então lembra, a resposta tinha que ser sempre sim ou não, né, ou uma resposta muito curta. Mas eu já enfiava outro problema ali no meio, enfiava alguma outra coisa ali no meio para poder dar mais linha na pipa e eu poder falar mais, eu poder explanar mais a situação e detalhar tudo para mostrar para a juíza o bandido que ele era. Aí nessa hora foi muito legal também que ele falou assim: por que você mente quando diz que eu roubei a nossa empresa? Aí, de novo, olhando no olho dele, bem feliz da vida, era a oportunidade do século. Eu falei, Ricardo, o único bandido e mentiroso que tem aqui é você. E eu tenho provas de tudo isso que eu tô falando e tá tudo no processo. Aí, nesse momento, ele fica quieto, né? Porque, lembra, ele ficava com o papelzinho na mão, né? Em silêncio. Só que aqui, essa audiência foi feita online porque lembra que ele já estava no Brasil. E o americano também não foi porque disse que estava doente lá e fez lá da empresa dele, enfim. Nisso, a juíza virou pra gente e falou assim, olha, essa questão vocês não têm que resolver aqui. Isso aí tem que ser resolvido na justiça criminal. Falou com todas as letras. Aí eu falei para ela que eu não fui na delegacia antes, porque o primeiro advogado que a gente tinha contratado, aquele que eu falei que não deu certo, falou que a gente não precisava ir na delegacia, mas que se ela me falasse que precisava, eu sairia dali assim que acabasse a audiência e passava direto na delegacia. Aí eu olhei pra cara do Ricardo, ele, né, todo desconcertado assim, acho que só faltou se enfiar embaixo da mesa que ele estava sentado lá. E aí prosseguiu, o Ricardo falou que não tinha mais perguntas. Frouxo. Aí veio a advogada do Estado me fazer as perguntas.
Aí ela veio e perguntou qual que era a diferença entre a Optimus Industrial Maintenance e a Optimus Equipment. Aí eu expliquei para ela tudo, mostrei a planilha, falei, isso aqui a gente recebia. Aí, de novo, né, eu encaixando as coisas ali no meio. Falei, olha, veja que aqui nesse Zelle, o Ricardo fazia pagamentos pra gente. Zelle é tipo Pix daqui, né? O Ricardo fazia pagamento pra gente, a gente pagava pra ele. Só que veja que o que a gente pagava pra ele era pouca coisa, porque todo o dinheiro tava na mão dele. Era ali comida, gasolina, o seguro do carro, que inclusive ele roubou também na hora da gente fazer a separação, né? Então já meti o roubo do carro ali também, da Sequoia. Expliquei que tinha cliente que chamava eles e às vezes o problema era resolvido na hora, era só manutenção mesmo, ou tinha algumas coisas que tinha que trocar peça, então eles saíam para comprar a peça. Tinha coisa que a peça não tinha ali nas lojas a pronta entrega, então tinha que encomendar, demorava 1, 2, 3, 4, 5, 2 semanas para chegar, já aconteceu. Então expliquei para ela tudo ali, mostrando a planilha, né, com os valores, falei, ó, coluna A é isso, coluna B é aqui, não sei o que, tarará, tarará. Creio que ela entendeu. Nisso ela perguntou dos materiais que a gente comprava do americano, né? Que eles compravam do americano. E eu falei, sim, também tem isso, ó, tá aqui. Aí deixava anotado, né? Tipo, esse material, aquele, não sei o que, tarará. Aí o americano, objeção, objeção. Aí a juíza falou que não era o momento dele falar, mas ele não tem um pingo de educação. Ele fez isso várias vezes durante o processo inteiro. Inclusive, acho que umas 3 vezes a juíza interrompeu a audiência, né? O meu testemunho ali, o do Wagner também, para mandar ele calar a boca. Falando assim, não é teu momento de falar. Se você não fica quieto, eu vou cortar teu microfone. Nesse dia que ele estava online, nos outros dias estava presencial, só mandava ele ficar quieto, né? Mas assim, muito sem educação. E ele entende, né? Porque de corte ele entende bastante. Ele já tem não sei quantos processos nas costas, já participou de várias audiências, né? Então, deveria ficar quieto, né? Deveria fazer o papel dele de, no mínimo, se enxergar, se colocar no lugar dele, ficar quieto e só falar quando fosse chamado. Mas, aqui ele fez mais uma objeção e falou que não, que ninguém comprava material dele. Que ele só usava um espaço lá, mas material dele não usava. Então, deixa eu te falar. Agora você já sabe, né? Mas eu vou falar aqui pra todo mundo que não sabe. O Ricardo pegava o material de você, sim. Pra nós, ele falava que comprava, mas de você ele roubava, né? Então, isso tá mais do que esclarecido. Você tem provas aí na sua mão, então não tem nem o que questionar, né? Talvez aqui você ainda não soubesse, mas eu acho que sim, porque você já tinha enxotado o Ricardo da sua empresa também. Inclusive, o Ricardo já estava no Brasil. E até onde a gente sabe, o teu golpe aí, o teu prejuízo foi de mais ou menos $30 mil, né? O que você sabe, né? O que você contabilizou aí. Mas tem muito mais coisa ainda, né? Esse foi o prejuízo que o Ricardo te deixou. Talvez esse aqui seja um desses prejuízos que você não sabe que teve. Então, ela me pergunta quanto que eles cobravam como sócios, o Wagner e o Ricardo. Eu falei, olha, depende. Eles cobravam geralmente $140 e quando a empresa era mais perto, eles cobravam menos. Mas o valor era mais ou menos esse aí, nos últimos meses já estava ficando fixo para todas as empresas. Então, esse era o valor que eles cobravam para tudo, né? Tipo, eles tinham que comprar gás, tinham que comprar ali o arame para fazer a solda, gasolina que eles gastavam, ir até o lugar, às vezes uma ferramenta ou outra que precisava fazer para poder trabalhar. Então, era gasto que eles estavam tendo, né? Os materiais de expediente, digamos assim. Então, esses 140 não vinham livre para o bolso deles. Tinha que pagar o carro, tinha que pagar a manutenção do carro, combustível, comida, tudo. Então, não vinha livre, nunca que vinha livre esse valor para o bolso. Aí ela perguntou dos cheques na conta do Wagner depois de setembro, né, quando eles tinham encerrado ali a sociedade, mas os cheques começaram a entrar mesmo depois de outubro. Isso porque eles já tinham pedido todos os nossos extratos e eu dei para eles, pedi os extratos do Ricardo, acredito que ele tenha dado também, porque para mim ele não deu tudo. Lembra que ficou faltando lá das 2 últimas semanas de setembro, que ele não deu das últimas semanas da sociedade em setembro? Pois então, talvez ele tenha dado para essa advogada e talvez ela consiga ter visto lá, mas também não usou. Ela perguntou desses cheques e eu falei para ela, veja, depois que eles terminaram a sociedade, isso cansa, né? Falei, depois que eles terminaram a sociedade, eles tinham aqueles 2 clientes fixos que eles continuavam atendendo, recebia, depois estava na conta do Ricardo. O Ricardo pegava metade e passava pra gente. Os outros clientes que eram pegos ali, né, meio que a torta e direita, o Ricardo pegava, o Ricardo negociava, o Ricardo fazia o preço, e quando o Ricardo ia pagar pro Wagner, ele não depositava os cheques na conta dele e depois passava o Zelle pro Wagner. Ele pegava e deduzia, por exemplo, se ele tinha que pagar 2 mil pro Wagner, ele tinha um cheque de 900 e um de 1.100. Ele dava um cheque de 900 e um cheque de 1.100 que ele tinha recebido do cliente. A gente endossava o cheque e depositava na nossa conta. Por isso que tinha esses. Só que ela estava querendo usar como se fosse cliente meu e do Wagner, separado do Ricardo. Olha a canalice. Por isso que eu falo, advogado, para mim, eles tinham que ter caráter. Se eu fosse uma advogada, um monte de gente falou para mim, nossa, muito minuciosa, não sei o que, tarará.
você deveria ser advogada. Não, eu tinha que ser juíza se fosse para ser alguma coisa desse tipo. Porque se eu fosse advogada e viesse um Ricardo Zuber, um americano, me chamar para ser advogada deles, eu ia falar, eu quero que você vá pros quintos dos... Entendeu, né? Mas não te defendo. Pode me pagar 1 bilhão por dia. Não te defendo, porque eu não defendo bandido. Seria isso. Mas enfim, ela estava lá defendendo o Estado, né, que pagava o salário dela, paga o salário dela, e defendendo os bandidos também. Então, além de estar caindo na manipulação do Ricardo, que ali ele viu que ele é um peixinho bem pequenininho também, ela estava criando essas coisas, manipulando e usando as outras coisas para distorcer, para querer dizer que a gente estava tirando proveito. Mas enfim, segue ali a audiência. Ela perguntou por que o Ricardo e o Wagner saíram da empresa do americano em janeiro sem avisar. Falei que o motivo foi bem grave e que se ela quisesse eu podia falar mais. Ela falou não. E saiu. Aí eu pensei, ué, né? Tipo, eu falei que era um motivo bem grave e tal, e eu ia continuar falando. Falei, se quiser eu posso, né, te falar aqui todos os motivos. E eu ia continuar. Ela, não, me cortou. Ali já falei, então tá me pegando, tá querendo me pegar, porque ela tá vendo que eu tava, né, como eu falei, enfiando ali o roubo do Ricardo, as mentiras ali do americano e tal, e tava desmantelando tudo aquilo ali, né? Então ela percebeu e ela começou a me cortar. Mas beleza, eu também tinha a minha estratégia. Nisso ela perguntou, afirmando, né, dizendo assim, então você tá me dizendo que depois que encerraram a sociedade, não sei o que, fizeram isso, tudo que eu tinha acabado de falar. Falei sim, inclusive o Ricardo direcionava todas as coisas, porque, por exemplo, teve um cliente que ele foi receber e ele disse que discutiu com o cliente e o cliente não ia pagar, só que a gente sabe que ele roubou esse dinheiro, né, então foi mais um dinheiro que ele roubou de um outro cliente nosso. Nisso, o Ricardo já estava pegando a mania do americano, porque ele viu que o americano estava falando toda hora, mentira, mentirosa, não é assim, objeção, não sei o que, não sei o que. Aí o Ricardo falou de lá, mentirosa, né? E eu só dei uma olhadinha. O pior que eu tava assim, eu tava sentada, testemunhando, um computador aqui com o Ricardo na minha frente e outro aqui do lado, assim, com o americano. Então eu ficava olhando pra cara dos dois. E cada vez que eu ia responder falando de um, mesmo que eu respondesse pra advogada, mas se eu estivesse falando do Ricardo, eu olhava pra cara do Ricardo. Porque eu queria olhar o olho no olho, entendeu? Sem fugir pra ver o que ele ia fazer. E ele ficava assim, né? Desviando. Frouxo. E só pra lembrar, esse cara, né, que ele falou que o cara não pagou tal, eu tenho a gravação aqui dizendo que esse cara pagou. Tá? Porque depois o Wagner foi fazer outro serviço pra ele, sozinho, depois que o Ricardo já tinha ido embora, graças a Deus. E esse cara, ele falou toda a história e tal, e o cara ficou todo desconcertado. Ele, não, pelo amor de Deus, eu paguei. E era um dos clientes mais certinho que eles tinham, sabe? Que paga direitinho, assim, que não gosta de deixar nada errado pra trás. Enfim, vítima perfeita do Ricardo, né? Aí nisso a advogada disse que não tinha mais o que perguntar e o nosso advogado veio. Então lembra que eu falei que eu tinha essas estratégias? O advogado veio, eu já tinha combinado com ele, se ela não me deixar falar, você me pergunta de novo. Aí ele veio e perguntou, por quê? Você tentou falar, né, tentou responder, mas não te deixaram, eu quero saber por que o seu marido saiu da empresa do americano sem avisar. Aí eu falei, pois então tá. O Ricardo voltou a trabalhar lá na empresa e aí teve um dia que eles começaram a falar da sociedade e aí o meu marido topou, eles estavam começando a comprar as ferramentas, eles iam montar essa empresa a partir do verão de 2022, né, então eles não iam sair da empresa do americano assim, só que aí um dia ele foi lá em casa de noite com a esposa dele, aí começamos a conversar e ele estava vendo esse trabalho lá na Flórida, que depois a gente descobriu também ser outra falcatrua dele, né. E aí ele falou que não ia ficar trabalhando num lugar onde o cara pegava o dinheiro, amassava, enfiava nas nádegas, fazia de conta que estava defecando esse dinheiro e jogando no chão para mandar o funcionário que tinha acabado de cobrar o salário atrasado dele pegar. Entendeu, né? O funcionário chegou, falou, ei, americano, paga meu salário aí que tá atrasado. Ele falou, pega aqui teu dinheiro. Pegou o dinheiro, amassou a nota, enfiou na bunda e jogou no chão. Esse era o nível de humilhação. Falei também sobre ele pegar uma nota de $50, até onde eu sei era 50, e colava na porta da empresa pro lado de dentro. O primeiro funcionário que chegasse no outro dia era dono da nota de 50. Outro tipo de humilhação. Falei sobre a prostituta que eu vi fazendo o serviço dela meio-dia dentro do carro com um funcionário do americano, que é aquele funcionário que eu falei aqui também já que morreu. Lembra? Então, o cara não tá aí pra provar, mas eu vi. Eu cheguei lá, não lembro se foi pra buscar o meu marido, levar ele ou levar comida, enfim, eu fui lá. Quando eu cheguei na empresa, só vi o carro balançando e ele, né, enfim, não preciso descrever aqui a cena que você já imagina. Falei pro Wagner, o que é aquilo ali? Wagner falou, o Fred recebendo o serviço das prostitutas dele.
Falei, Jesus Cristo do céu, que é isso? Falei também das drogas, que eu também presenciei o traficante lá indo fazer a entrega dele, e eu vi fotos no telefone do meu marido, do americano, com uma farinha branca no nariz, assim, dormindo e babando, sentado na mesa dele. Essa foto também eu tenho aqui até hoje, não vou colocar aqui, lógico, por motivos óbvios, né? Mas enfim, falei tudo isso e o americano surtando. Falei que não tinha condição de trabalho, que não tinha exaustor para solda. Quem trabalha com solda sabe o tanto que a fumaça da solda é tóxica. Então, o cara que estava ali fazendo a solda, ele tinha óculos, tinha proteção ou tinha máscara, dependendo da solda que fosse fazer. Mas os outros que estavam trabalhando em volta não tinham aquela proteção. Eu não sei o nome daquele, esqueci. Mas é como se fosse um biombo, que é um plástico assim vermelho ou um plástico verde ou azul, não lembro direito a cor, que ele é como se fosse um óculos de sol. Aquela luz fortíssima que sai da máquina de solda, né, da solda ali quando tá fazendo, se você ficar olhando direto para aquilo, prejudica a tua visão. Não tinha aquilo, coisas básicas dentro da empresa não tinha. Falei, então, por esse motivo, e eu já queria que ele tivesse saído lá fazia anos, por esse motivo eu incentivei ali que ele realmente saísse. Aí nesse momento a advogada retorna. Aí falou para mim assim que eu tinha falado coisas horríveis sobre a empresa do americano, sobre o lugar e sobre coisas que eu tinha presenciado. Então ela perguntou se eu tinha presenciado. Eu falei, olha, em relação ao dinheiro que, né, o americano colava na porta, que ele enfiou na bunda lá e jogou no chão, quem presenciou isso foi o Ricardo. Ele falou isso na minha casa, na frente do meu marido, da esposa dele. Ele disse que ele viu. Então eu tô aqui dizendo o que ele falou. Já sobre a prostituta e sobre o traficante, eu vi. Aí ela perguntou em que ano que foi, eu falei, não vou lembrar exatamente o ano, mas acredito que foi em 2021, porque 2022, né, eles estavam trabalhando o ano todo juntos. E finalzinho ali por outubro, mais ou menos, de 2021, foi quando eles mudaram de cidade, né? A empresa ficava na cidade de Denbury e foi para a cidade de New Milford. Então foi em Denbury, porque lá em New Milford eu não tinha ido, né? Lá eu não presenciei, quer dizer, eu fui, mas lá eu não presenciei nada. Então eu falei, acredito que foi 2020 e 2021. Isso eu vi. Aí ela fala que o Wagner não era mais funcionário nem do americano e nem do Ricardo. E eu falei que sim, que era funcionário, porque no dia do acidente, os dois saíram para ver um serviço, o Wagner ficou na empresa esperando. Quando eles voltaram, eles passaram o serviço para o Wagner começou a fazer. Quando foi depois do almoço, já no final da manhã, quando o Wagner estava terminando o primeiro serviço, e também depois do almoço, o americano veio e ficou apressando ele, falando por que ele não terminava logo, se soubesse que ia demorar tanto, tinha comprado esse material pronto de outro lugar, sendo que o Wagner já tinha falado, esse aqui não é o material adequado. Se fosse o material adequado, em 1 hora estava pronto, mas como não é 4 horas mais ou menos para terminar esse serviço. Enfim, falei que ele estava ali em cima cobrando agilidade. Quem que cobra agilidade da pessoa que está trabalhando? É o patrão. Nisso, o Ricardo me interrompe de novo e me chama de mentirosa mais uma vez. E nessa hora foi ótimo, porque aí eu falei assim, se ele não era funcionário, por que logo depois que aconteceu o acidente, o Ricardo, o americano, e aí o gerente da empresa falaram que ele não podia chamar a ambulância? Por que eles falaram que não era para dizer que o acidente tinha acontecido ali dentro? Por que eles falaram... E aí ela me interrompeu. Eu ia falar todo o resto, né? Mas aí ela me interrompeu e falou... Isso não é uma pergunta, não tenho mais perguntas. A minha vontade era continuar, mas lembra, eu tava num tribunal ali, eu tava numa sala de audiência com uma juíza, escreveu tudo. Eu não podia fazer barraco, né? Eu não podia falar pra ela, volta aqui agora, FDP, né? Volta aqui que eu vou te falar tudo. Mas a minha vontade era ter feito. Talvez hoje, se eu tivesse a oportunidade de novo, eu faria. Eu falava assim, não, mas eu não terminei. Mas eu não terminei de responder. Na verdade, eu falei isso. Essa parte aí de que eu não terminei de responder, eu falei. Só que aí, né, como ela já tinha dito, eu não tenho mais perguntas, não pude falar mais nada. Mas talvez hoje eu teria feito um barraco, sim, e teria jogado mais coisa ali ainda no ventilador. Falado do negócio da Coles, que eles induziram ele, né, a ir lá cair, e aí ele me ligou e falou isso, e eu escutei eles falando isso no telefone, então também ninguém me falou, mas enfim, não tive a oportunidade de falar essa parte. E essa parte, lembra, também eu tenho provas. Mas aí ela falou que não tinha mais perguntas, o nosso advogado também não tinha mais perguntas, o Ricardo já tinha me perguntado, e aí encerrou o meu testemunho, e aí o Ricardo foi testemunhar. Aí começa mais um showzinho à parte de canalice, de manipulação, de pessoa mau caráter, sem vergonha, de um verme.
Agora é o show do verme. Vamos ver? Aqui ficou muita troca de quem estava fazendo as perguntas para ele, tanto o advogado do estado quanto o nosso advogado. Então eu nem vou saber dizer para você quem que perguntou, porque tipo um perguntava uma coisa, outro perguntava outra, já em seguida, sabe? Não foi como aconteceu comigo, que vinha um, fazia uma série de perguntas, vinha outro, fazia outra série de perguntas. Era para daqui para de lá. Então alguém foi e perguntou para ele assim, por que ele colocou o nome do Wagner como sócio na empresa dele, nas Uber Services? Lembra que eu já mostrei isso também lá no episódio passado. Aí ele falou que é porque ele tinha conversado com o Wagner durante o dia, enquanto eles estavam trabalhando, tipo assim, não vamos gastar dinheiro fazendo abertura de empresa, não sei o que, tarará, e o Wagner concordou. Ele chegou em casa e à noite ele foi e colocou o nome do Wagner como sócio dele. Só que no dia seguinte o Wagner conversou comigo, eu falei que não, e o Wagner chegou e obedecendo a mim, quem me dera se meu marido tivesse me obedecendo a mim, ele foi e falou pro Ricardo que era para tirar o nome dele da empresa, né, como sócio, só que o Ricardo esqueceu. Ele esqueceu, simplesmente ele esqueceu. Olha, o nível de canalice vai só aumentando, isso só aumenta. Aí perguntou por que eles levaram o equipamento para a empresa do americano. Ele falou que estava numa empresa de um amigo, que não era amigo coisa nenhuma também, era um outro possível cliente deles. E aí ele falou que esse amigo ia usar o espaço, e aí por isso eles tiraram e levaram lá para a empresa do americano. Outra mentira, tava lá, era um lugar que esse cara tava organizando, arrumando para alugar, ofereceu para alugar para eles duas portas, digamos assim, por acho que $1.500 na época, eu sei que era muito barato, só que eles ainda não tinham dinheiro para começar, né, para pagar ali 1, 2, 3 depósitos, começar, não tinha empresa aberta na União, então não teria como fazer o seguro dessa empresa, enfim, não tinha um monte de coisa, não dava. Então por isso que eles decidiram não fazer, o cara não pediu para eles tirarem de lá, ele que quis tirar, depois a gente foi entender que ele manipulou tudo, manipulou o Wagner, manipulou o americano, e ele quis tirar de lá e levar para o americano para colocar essa máquina para funcionar. Mas aqui o que ele falou foi, tava numa empresa de um amigo, o amigo ia precisar usar o espaço e a gente teve que tirar de lá, então tiramos e levamos para a empresa do americano. Aí ele disse que a princípio era só para deixar guardado lá, mas que no final de novembro eles ligaram o torno e começaram a usar o torno. Que o americano chegou, viu a máquina ligada, funcionando, falou para eles que ele ia cobrar a luz deles, né? Porque um torno ligado ia usar a luz. E aí eles concordaram de pagar um aluguel de $1.000 pro americano. O Ricardo e o Wagner concordaram de pagar esse aluguel de $1.000. Outra mentira que eu já vou desmistificar ela aqui, já vou quebrar ela aqui. Esse torno foi ligado, eu não sei exatamente a data, mas ele foi levado entre julho e agosto, e assim que ele foi levado, ele já foi ligado, e eles começaram a usar esse torno lá. Ainda falei para ele, como que vocês vão alugar um negócio se vocês estão encerrando a sociedade? Encerraram a sociedade e não se falou mais nisso. Então, da onde essa história de $1.000? E depois, antes de começar essas audiências ali, tudo, a gente soube que eles foram chamados, né, para fazer uma audiência lá, tipo, só o Ricardo e só o americano com a juíza. E o americano foi e apresentou um recibo de pagamento de $1.000 no nome do Ricardo. Retroativo. Falei, isso é falsificado. Eu tenho certeza que isso é falsificado. Duvido que o Ricardo tenha pago alguma coisa. E se ele pagou, foi bem depois. Não foi ali naquele momento. E aqui ele tá falando que foi depois de novembro. Só que quando o americano falou, ali mais pra frente você vai ver, e falou já em outras vezes também, o americano falou que isso foi ali por agosto, setembro, que foi a mesma data que eles encerraram a sociedade e foram lá pra empresa do americano. Então, os próprios Ricardo e a americana aqui estão se contradizendo no depoimento deles, que está sendo praticamente dado junto, porque primeiro aqui ele está falando e depois o americano vai falar. Outra mentira que o Ricardo falou aqui. Ele disse que todo o serviço que eles faziam, eles recebiam a maior parte em dinheiro, não recebia em cheque, e que assim que ele pegava o dinheiro, ele já passava metade na mesma hora na mão do Wagner. Mentira! O Wagner ficou semanas sem receber. Quando recebia, que o Ricardo recebia cheque lá dos clientes dele, ele pegava esses cheques e dava inteiro na mão do Wagner. Teve cheque lá, eu não lembro qual que foi, mas por exemplo, digamos que tinha 2.000. Aí o Ricardo ficou com um cheque de 900, o Wagner ficou com um cheque de 1.100, porque não tinha 2 cheques de 1.000. Então o Wagner depositou 1.100 na conta dele e 100 a gente passou em Zelle pro Ricardo, Pix pro Ricardo. Então assim, mentira. Eles recebiam em dinheiro sim, mas nunca foi a maior parte. Nem quando eles eram sócios e nem quando era depois. Ou
recebia, mas ficava tudo na mão do Ricardo, né? Porque ele não dividiu com o Wagner 50-50. Aí, sobre o dia do acidente, perguntou de quem que era o cliente, se era um cliente dele ou se era cliente do americano. Ele falou que era um cliente do americano, só que o americano estava muito cheio de serviço e aí passou para ele fazer. Agora eu te pergunto, se o americano passou para ele, tipo assim, ó, não tenho tempo de atender esse cliente aqui, atenda você. Por que o americano estava em cima do Wagner, cobrando ele agilidade? Por que o americano estava em cima dele o tempo todo? Falava, vamos rápido, se eu soubesse não tinha mandado você fazer, eu tinha comprado fora, ainda humilhando ele. Por quê? Tá vendo como essas histórias não batem? E ainda ele teve a cara de pau de falar que esse foi um cliente, ele falou assim, ó, para ficar claro, foi um cliente sem agendamento. Não foi sem agendamento. Por quê? Porque de manhã eles já tinham combinado de ir lá naquele cliente número 1 finalizar o serviço, depois o Wagner encerrar a sociedade. Lembra? Fazer a divisão dos equipamentos. Na hora que eles estavam indo para lá, já estava combinado, ele falou, não, vamos lá outro dia, porque eu tenho que sair com o americano para ver um cliente novo nosso. Já estava agendado entre ele e o americano. De novo mentindo aqui, de novo distorcendo a história, só que deu problema, né? Porque ele e o americano não combinaram direito a mentira que eles iam inventar. Então um tava mentindo de um jeito e o outro mentindo de outro. Lembra que isso aqui é crime de perjúrio. A pessoa tá sob juramento, dando testemunho, e ele mentiu. Ele falou que era ele que falava com os clientes porque o Wagner não sabia falar inglês. É sério isso? É sério mesmo? Vamos colocar aí, de cada 20 clientes que tinham, 19 eram brasileiros. Por que o Wagner ia precisar falar inglês? E o Wagner fala inglês sim. Se ele sentar numa roda com médicos, neurologistas, ele não vai saber falar. Se ele sentar numa mesa com um professor de filosofia, ele não vai saber falar. Agora, sobre o que ele estava trabalhando o tempo todo, ele sabia falar sim. Senão, como que ele trabalhou 4 anos praticamente para o americano? Ele ficou meses, acho que 6, 7 meses, se eu não me engano, só ele e o americano. Como que eles conversavam, então? Ah, faça meu favor, não tem a capacidade de inventar uma desculpa melhor para dizer o que realmente fez, que foi roubo, golpe, estelionato, canalice. Não tem, né? Então eu ficava falando esse tipo de coisa, querendo diminuir o meu marido. Mas tudo bem, vamos seguir porque tem mais canalice aqui ainda que vocês vão ficar de cabelo em pé. Aí ele disse que pediu pro americano para postar as coisas do americano no Facebook dele, do Ricardo, para fazer as vendas, e o americano deixou. Aí perguntaram sobre o fim da sociedade. Ele disse que foi porque o Wagner quis. Então ele sabia sim. Como que antes ele perguntou para mim por que vocês encerraram a empresa sem o meu conhecimento? Se aqui ele acabou de falar, por que encerraram a sociedade? Ele falou porque o Wagner que quis. Vamos lá, vamos pegando o bichão na mentira. Perguntaram para ele por que ele me perguntou sobre o fim da sociedade e a abertura da outra empresa sem a permissão dele. Ele disse que não lembrava dessa pergunta. Que ele fez no mesmo dia, talvez 1 hora antes, nem isso. Ele não lembrava da pergunta que ele tinha feito. Ele não estava com o papelzinho dele lá, se tremendo igual a vara verde? Enfim, não lembrava da pergunta. Aí perguntou se ele lembrava que eu disse para ele que ele não precisava saber, que eu não devia satisfação para ele sobre a nova empresa. Aí ele falou que sim, mas que eu usei a empresa dele para cobrar clientes no nome dele. Como se eu fosse estelionatária. Tá entendendo? Que o que ele faz, ele tem a cara de pau de na frente da juíza falar que fui eu que fiz. Gente, é inimaginável o nível de... Eu não sei mais usar, eu não sei mais achar a palavra. É canalha. Canalha, manipulador, bandido, é tudo de pior que existe, né? Você vê, ele dizer que não lembrava de uma pergunta que ele fez pra mim ali, talvez, no máximo 1 hora antes. E aí, quando falou assim, ué, você não lembra que ela falou que ela não te devia satisfação disso? Aí ele falou, mas ela tava usando o nome da minha empresa pra cobrar cliente. Mas era cliente de vocês, infeliz. Era cliente de vocês. Eu só fiz 2 invoices. O último invoice foi com a data de 14 de dezembro, que você foi lá, entregou, depois a gente recebeu e depois você foi lá de novo fazer outro serviço e você roubou o nosso cliente, cobrando de novo aquilo que a gente já tinha cobrado. Qual que é a dificuldade de entender? É retardado? Não é retardado, a gente sabe que não é, que você não tem um retardo mental aí não. Teu problema é de caráter, não é problema cerebral. Mas nisso, o nosso advogado estava ali e ele foi e mostrou os invoices diferentes. O invoice
Optimus Equipments, e o invoice que era da nossa empresa, né, Optimus Industrial Maintenance, manutenção industrial. Aí, provando que ele estava mentindo. Mostrou para ele os 2 invoices provando que ele estava mentindo. Aí, o que ele respondeu? Ele falou que não viu antes. Ele falou assim que não viu porque era muito parecido e porque eu tinha mandado direto pro cliente. Ué, se não viu antes, como é que estava falando aqui numa frase atrás que eu estava usando a sua empresa para cobrar cliente no teu nome? Olha, mas a vagabundice não tem nível com Ricardo Zuber. A canalice não tem nível, não tem fim com Ricardo Zuber. Não tem limite. Aí ele foi perguntado se, após o acidente, ele continuou trabalhando com o americano. Ele falou que sim, e que depois de 3, 4 meses, ele tinha uma pessoa trabalhando para ele. Ué, mas naquela ligação que ficou 1h30 enchendo o saco que queria ficar com a máquina de solda e que roubou a Sequoia, não falou que já tinha um funcionário lá? Quando o Wagner falou, por que você precisa de 2 máquinas de solda? Você não vai trabalhar com 2 máquinas de solda. Você falou assim, não, eu já tenho uma pessoa lá trabalhando comigo. Em vozinha baixa, né? Vozinha baixa para dizer assim, eu tô querendo crescer aqui, mas deixa eu ir aos pouquinhos. Deixa eu ir passo por passo, step by step, né? Falou, eu tenho gravado, tá aqui, todo mundo ouviu. E aqui, e também tá gravado, porque, de novo, eu tô olhando aqui na tela, mas tá aqui, ó. Tá aqui, escrito com as palavras e os erros de conjugação verbal que você usa para falar, porque é um analfabeto, além de tudo, do jeitinho que você falou, tá escrito aqui. Ipsis literis. O que eu tô fazendo é reproduzindo aqui do meu jeito para ficar mais fácil para as pessoas entenderem o canalha que é Ricardo Zuber. Aí, para finalizar essa parte, ele disse que ele nunca foi sócio do americano e que o Wagner nunca foi funcionário dele e do americano. Beleza. Aí o nosso advogado interrogando ele. Nosso advogado foi e perguntou se ele ainda tinha anúncios no Facebook, né? Porque ele falou que tinha feito anúncio lá, tinha pedido para o americano deixou, se ele ainda tinha esses anúncios no Facebook. Ele falou sim. Aí o americano perguntou assim, o nosso advogado perguntou assim para ele, qual o nome do seu usuário no Facebook? Essa foi a pergunta. Tô deixando aqui entre parênteses ainda para você ver e já vou colocar o print aqui em inglês, mas a transcrição é Ricardo Zuber, eu tenho muitos seguidores, por isso postei lá. E quem que perguntou que você tinha muito seguidor? Pelo amor de Deus, tem muitos seguidores. É piada isso, né? É piada. Tenho muitos seguidores, por isso postei. Ô, jumento, você postava no Marketplace. No Marketplace todo mundo vê, não são seus seguidores. Os seus seguidores são pessoas como você, são brasileiros como você. Eles não têm empresa, eles não comprariam teu produto. Meu Deus do céu. Mas ele quer ser, né, produtor de conteúdo, quer ser influencer, daqui a pouco, né, como ser um estelionatário bem-sucedido. Então, lógico, né, que ele tem que, né, se achar. Lembra? Status, poder, diversão. Nessa parte de diversão ficou comigo de ouvir isso, né? Eu tenho muitos seguidores. Mas tudo bem, vamos lá. Perguntado se ainda tinha anúncios, ele disse que tinha alguns, porque ele mudou o que ele estava anunciando, e aí por conta disso o Facebook exclui as coisas antigas. Mentira, se tem uma coisa que eu já trabalhei bastante é com tráfego pago, e nem é isso que você fazia, você postava no Marketplace, né, que é aquela porcaria lá que você posta, se eu quiser vender isso aqui, eu coloco lá no Marketplace, qualquer um põe. O Facebook não exclui nada, quem exclui é você, e ainda assim a gente consegue vasculhar lá e consegue encontrar. Mas enfim, né, que esperar de um analfabeto, né? Enfim, não vamos nem entrar nesse mérito aí. Ok, então é mentira, fica tudo arquivado. Aí perguntou quem que foi o primeiro cliente dele. Ele falou que foi um tal de Frank, o tal da bucket de $15 mil. Aí perguntou se ele tinha as mensagens desse cara. Ele falou que sim, porque depois, presta atenção nisso, porque depois ele fez ajustes nessa bucket pro cara, quando o Wagner já não trabalhava mais pra ele. Olha aí o print. Quando o Wagner já não trabalhava mais pra mim. Ué, ali em cima você não acabou de falar que o Wagner não era seu funcionário? O que está dizendo quando o Wagner não trabalhava mais pra você? O que isso significa? Significa que ele era seu funcionário, sim. Né? Todo mundo sabe, todo mundo sabia que ele era seu funcionário. Todo mundo via o jeito que tratava, o jeito que conversava, o jeito que negociava. Era óbvio que o Wagner era seu funcionário. Só quem não sabia era o próprio Wagner, né? Que tava lá assim, meio igual bala na boca de banguela, desse jeito que ele tava. Enfim, aí o nosso advogado pediu o contato, né, desse primeiro cliente. Ele disse que se ele saísse dali naquela hora, porque ele tava pelo telefone, ia cair a ligação ou ia desaparecer o plano de fundo de tela.
Porque você sabe, né, que eu tô gravando aqui, eu tô gravando no meu quarto. Ó, você vê que aqui tem a janela do meu quarto e você vê que uma janela de uma casa americana tem essa particularidade, né? Então é simples você pegar uma foto, colocar como plano de fundo. E se eu saio daqui, na hora que eu voltar, o plano de fundo ele dá uma desconfiguradinha e aí a gente ia ver que tava mentindo que tava aqui, mas não tava aqui, né? Aí imagine o medo dele de descobrir, de saber que a juíza podia descobrir que ele estava no Brasil. O que será que poderia ter acontecido? Mas enfim, aí ele perguntou se essa foi a primeira venda feita pelo americano, né? Tipo assim, que o americano cedeu ali pra ele, falou, não, pode usar o Facebook e tal. Ele falou que sim, e que essa venda foi paga em dinheiro e que ele pagou a metade pro Wagner. Mentira! Essa venda de 15 mil dólares foi pega pelo americano e pelo Ricardo. E quando o Wagner foi receber, depois de 2 semanas de trabalho, eles não queriam pagar. E aí teve a confusão lá, teve a briga e o Wagner recebeu com um cheque de 1.500 dólares do americano. Isso também eu já falei aqui, não vou nem ficar voltando. Mas ó, mais uma mentira desmascarada que ele mesmo desmascarou aqui. Ele mesmo entregou a mentira. Aí o advogado perguntou, né? Falou, ué, mas você falou antes que tinha sido cheque. Aí ele falou, não, a primeira foi dinheiro. A segunda que foi pelo americano, e aí como eu não tinha PayPal, não sei o que, teve que ser pela conta do americano, e aí o americano que pagou. E o americano interrompeu na hora, falou, esse cliente é o Alex. Beleza, só tô falando os primeiros nomes aqui, porque a gente não tem nem noção de quem que é, né? Alex e Frank aqui. Beleza. Aí perguntou como que ele continuou trabalhando depois do acidente do Wagner, né? Aí ele falou um monte de lorota, enrolou e falou de novo que depois de 3 meses ele contratou um funcionário que ele pagava aluguel pro americano só quando vendia as buckets. Mas o americano não disse que tinha alugado pro Ricardo lá em agosto, setembro e não alugou pro Wagner porque o Wagner falou que não tinha dinheiro? Então como que ele tá falando aqui que alugou depois do acidente, que alugou ali final de novembro? Parece que eles não combinaram o que eles iriam mentir, né? Não combinaram porque será? Será que porque o Ricardo já tinha roubado o americano também, o americano não queria mais nem olhar pra cara dele? Pode ser, não sei. E aí ele disse que o ajudante era igual o Wagner, mas que ele não operava as ferramentas como o Wagner operava. Aí o advogado perguntou, né? Então o que ele fazia? Ele falou, ele só pintava as peças e limpava lá a empresa, né? Então ele só fazia pintura e fazia limpeza. Também tá aqui o print para você ver. E aí ele disse que ficou na empresa do americano até junho, mês 6 de 2024, e agora ele tá na Flórida fazendo trabalho de pintura de casa. Então agora ele é um pintor de casa, sendo que ele mudou o endereço da empresa dele para Flórida, para um endereço lá que sabe-se Deus se a pessoa dona desse endereço mesmo sabe, se usou o endereço dele ou não, enfim, aí já é, né, outro nível de falcatrua dele, outro nível de golpe dele que não me diz respeito. Aí a advogada vem interrogar ele e pergunta quanto tempo que eles ficavam na empresa do americano, mais ou menos. Ele disse que era umas 3 horas por semana. Olha que mentiroso, vagabundo, porque depois de outubro, mais ou menos, eles ficaram... Depois de outubro não, acho que foi ali por agosto já. Só que aí foi cada vez aumentando mais, né? Eles ficavam praticamente só na empresa do americano. Eles só saíam da empresa do americano quando tinham que atender esses clientes deles, que fazendo uma média, talvez fosse meio-dia, uma vez por semana. E essa era a média. Tinha semanas que eles iam, tipo, essa semana tem que fazer um serviço lá na empresa X, vai 2 dias de serviço. Então, eles ficavam 2 dias lá fazendo serviço, que era muita coisa. Mas fazendo a média, depois eles passavam 3, 4 semanas sem ir lá. Então, na média, 4, 5 horas por semana, que eles ficavam fora da empresa do americano. O resto era tudo ali dentro. Aí agora chegou uma parte bem engraçada. O nosso advogado perguntou para ele assim, você falava com os funcionários do americano? E ele falou, sim. Tem vários, né? Uma perguntinha daqui, outra ali, mas eu tô resumindo. Ele falava assim, sim, para pedir conselhos, porque eu sou humilde. É o quê? Ele falou, eu tenho filhos. Falar sobre filho, falar sobre casamento, falar sobre relacionamento. Aí o advogado falou, não é esse tipo de contato. Eu tô querendo saber se você falava com ele sobre trabalho. Então, olha ele querendo enfiar que eu sou humilde, eu sou cristão, eu sou honesto, eu sou temente a Deus, eu falo com as pessoas, eu peço conselhos, eu sou amigo, eu sou um cara do povo. Todo mundo te odiava, você sabe disso, todo mundo te odiava. Lá no Junk Car, todo mundo te odiava, fizeram um motim pra você sair de lá. Ali no americano também todo mundo falou, quando esse cara entrou aqui, isso aqui virou um inferno. A palavra é essa, quando este cara entrou aqui, isso aqui virou um inferno. Você sabe disso, agora vem querer dar uma de humilde? Faz favor.
Mas aí o advogado falou, né, não é esse tipo de contato, tal, eu queria saber sobre venda, fabricação. E aí ele falou, venda e fabricação não, porque eu sabia mais que eles, pois eu iniciei a fabricação de bucket thumbs no americano. Vamos comentar ou vamos deixar sem comentário, né? Ok, aí ele segue. Mas às vezes eu pedia para eles, para os funcionários do americano, fazerem alguma coisa pequena. Aí o advogado perguntou, você pagava eles por isso? E ele, não, era um favor, são conversas. Ué, mas ele pedia para os caras fazer alguma coisa pequena, agora já tá dizendo que é favor porque era conversa? Igual usou o Wagner, igualzinho. Quando ele não sabia alguma coisa, ele perguntava pro Wagner, o Wagner lá fazia, ensinava para ele, até por telefone, por chamada de vídeo. Lembra que eu já falei isso aqui lá no comecinho? Para ele aprender a fazer as coisas e fazer e ganhar nas costas dos outros. É isso que ele fazia. Aí ele disse que depois de novembro aumentou o movimento lá no americano e na semana do acidente do Wagner ele perguntou quantas horas eles trabalhavam. Então ele falou que no dia ele não lembra na semana ali do acidente quantas horas eles trabalhavam, mas eles tinham que terminar a peça do cliente. Essa peça estava pronta há semanas. Foi o Wagner que fez. Você não fez essa peça, foi o Wagner que fez. Beleza. E daí falou que depois eles instalaram o torno. Não, esse torno foi instalado, ó, meses antes. Meses. Aí perguntou sobre o endereço dele. Aí ele gaguejou, né? Quase que ele falou o endereço da casa dele em Campo Largo. Mas aí ele gaguejou ali e falou do endereço dele na Flórida. E aí acabou o interrogatório dele. E aí foi a vez do americano falar. O americano veio, agradeceu a oportunidade de fazer online sem ter que pagar multa. E disse que era muito triste ele estar ali, vendo que ele tinha tentado ajudar 2 famílias, 2 homens e suas famílias, mas é uma piada, um desperdício de dinheiro. Pediram para guardar as coisas lá, ele deixou. Um dia ele chegou e estava tudo ligado, ele cobrou aluguel, os 2 concordaram. 2 semanas depois aconteceu o acidente, onde Wagner se machucou. Foi por isso. Aí ele falou assim, posso falar de drogas, de prostitutas e outras histórias malucas, mas o fato é simples. Eu fui legal demais para deixar eles guardarem as coisas lá. Isso é repugnante, é desprezível. Sabe o que é repugnante, o que é desprezível? É ver uma pessoa tão baixa, tão mesquinha, tão gananciosa, mentindo tudo isso aqui, tendo levado um bandido para dentro da sua empresa, porque você sabia que o Ricardo era um bandido. E você levou por quê? Porque você estava vendo lucro nele. E assim, quando o Ricardo viu que com o Wagner não ia mais ter lucro, porque ele já estava resistindo, falando que ia sair, e você abriu as portas para ele, o Ricardo virou as costas para o Wagner. Você, americano, não teve um pingo de consideração pelo Wagner. Um pingo, nunca. Nem quando ele era teu funcionário, muito menos depois que ele se machucou dentro da sua empresa trabalhando para você. Você sabe o que aconteceu. Eu não sei se você tem a mesma falta de caráter que o Ricardo, porque, sinceramente, pior do que o Ricardo até hoje eu não conheci. Mas se você não é igual a ele, você se aproxima bastante. Porque saber tudo que o Wagner fez por você, saber o tanto de tempo que ele ficou sozinho trabalhando para você, que tudo que estragava dentro da sua empresa o Wagner consertava, e você sabe que ele não era contratado para fazer isso, que se fosse para você chamar um profissional de uma outra empresa para vir arrumar teu torno, arrumar tua instalação elétrica e tudo mais, você sabe muito bem que você pagaria uns 250, 300 dólares só a visita. Fora o que esse cara ia cobrar, o que essa empresa ia cobrar para fazer o conserto. O Wagner fazia tudo isso para você. Você sabe as condições que você deixava eles trabalhando. Você sabe tudo o que aconteceu aí dentro da sua empresa, o negócio das drogas, das prostitutas, do Fred, você sabe tudo isso. Então, repugnante e desprezível é ver você sendo falso, fingido e por ganância, por dinheiro, assim como a primeira juíza que te julgou e te condenou a quase 4 anos de prisão falou, eu repito aqui, a sua ganância te derrubou. A sua ganância te derrubou. Porque onde que você tá hoje? O que o Ricardo fez com você? O que o Ricardo fez na tua empresa? Para onde que a tua empresa foi? Qual o rumo que a tua empresa tomou depois que você colocou o Ricardo aí dentro? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você pode pagar de bem-sucedido, de gatão, de eu tenho isso, eu tenho aquilo e não sei o quê, mas a gente sabe que a única coisa que você tem é dinheiro. Você não tem mais nada na sua vida. Você não tem família do seu lado, você não tem amigos. Os teus funcionários, você sabe que é só fazer isso aqui, ó,
Se você faltar, você sabe que eles vão pular fora, ninguém tá nem aí pra você. Você sabe disso. E você sabe que o Wagner é um homem que tem o coração bom. Você falou isso trocentas vezes. Inclusive, eu não vou falar o veredito desse processo aqui agora. Eu não lembro se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois que o veredito saiu. Mas você encontrou com o Wagner na TJ alguma coisa, não lembro o nome da empresa, pertinho da sua empresa em New Milford, e você deu de cara com ele dentro da loja. O que você falou pra ele? I miss you, Vi. Eu sinto sua falta, Wagner. Foi isso que você falou pra ele. Por que você sente falta do Wagner? Para lucrar mais em cima da cabeça dele? Para lucrar mais com o profissionalismo dele? Com o serviço que ele fazia para você? Com a ordem que ele colocava? Com o material que ele sempre usava até o último, porque não tinha desperdício de material com ele, você sabe disso. E a foto que você mandou para ele para querer esnobar dele, para querer humilhar ele, quando eles estavam lá na Flórida ainda, ele falou: olha o tanto de desperdício que tá tendo aqui embaixo desse torno, olha o tanto de cavaco que tem aqui, isso daqui dava para aproveitar tudo, não precisava ter jogado todo esse material fora. Você sabia que você fazia uma economia gigantesca com o Wagner. Você sabia disso. Então, repugnante e desprezível é a gente ver tudo isso aqui, você mentindo descaradamente, sabendo que já tem passagem pela polícia, sabendo que o teu passado é feio, é tenebroso, te condena, sabendo a pessoa que você escolheu para colocar dentro da empresa, que acabou com a tua empresa, você sabe disso, que tirou o Wagner de perto de você, porque você não quis agir corretamente. Porque você não quis ser um homem de caráter. Não tem como, né? A pessoa, quando tem caráter, ou ela tem ou ela não tem. Não é uma coisa que se adquire. E você não tem. A gente sabe que você não tem. Sobre o Ricardo Zuber, é isso aí que você acabou de ver, né? Canalha, bandido, manipulador, mentiroso, não tem um pingo de vergonha na cara. Não sei, acho que todas as palavras ruins, né, que eu puder pegar no dicionário e colocar aqui ainda vão ser poucas para descrever quem ele é de verdade, né? Por todas essas mentiras, pelo jeito de falar, interrogar ali na hora, né, com soberba, se achando o cara, e às vezes que eu desmontava ali a mentira que ele tinha falado, ele ficava quieto, ficava mudo, né? Porque ele não tinha calculado a reação dele. Então, assim, é uma pessoa desprezível, né? E outra, como ele falou lá no começo, né, que o Wagner aceitou ser meu sócio na minha empresa e tal, aí ele chegou, falou com ela, e ela falou que não, no dia seguinte ele chegou e falou para tirar o nome. Se isso fosse verdade, se fosse verdade mesmo, por que você colocou o nome do Wagner errado na empresa? Ele me passou o endereço. Como me passou o endereço, rapaz? Você vinha aqui todo santo dia, praticamente, você sabia o endereço, não precisava pegar endereço com o Wagner. Agora, quando eu fui precisar pegar seu nome para abrir empresa, o que eu te pedi? Me dá seu ITIN number, me manda foto da sua drive license, porque eu preciso de documento para mandar. E foi colocado o nome correto, né? Porque a gente faz as coisas o quê? Do jeito certo. Agora você não, você que faz tudo do seu jeito. E tudo cagado, né? Porque tudo que faz é uma merda. Inclusive os golpes, né? Porque olha quanto rabo pra trás foi deixando. Será que você nunca pensou que a gente podia falar com o teu sócio 2, falar com o teu sócio 1, que depois o Wagner foi trabalhar no Junk, que ele conheceu todo mundo? Todo mundo sabe das tuas coisas. Então, se isso tudo fosse verdade, não tinha porquê. Por que o Wagner ia processar a sua empresa, sendo que ele era sócio, ou seja, ele estava processando ele mesmo? Quem que faz isso em sua consciência? Não existe isso. Então, entende como a pessoa só se acha, você, Ricardo Zuber, só se acha esperto? Você é muito burro. É muito burro. O fato de você não ter emoções e você agir matematicamente não significa que você tem inteligência, porque se você tivesse inteligência, não teria sido descoberto tudo isso, né? E todo mundo aqui sabe, inclusive, deixa eu te falar, o post, né, que foi feito quando você assumiu que estava no Brasil, dizendo que viveu coisas boas aqui, alegres, não sei o que, blá blá blá, dizendo que deixou saudades aqui. Não. Se você deixou saudade aqui, foi para os teus pares, que as bestas andam em pares, tá? Foi para as pessoas que ou são tão malditas como você, ou para aquelas que ainda acreditam em você, que ainda são ingênuas o suficiente para acreditar em você. E até onde eu sei, parece que são 3, 4 pessoas. Não sei se chega a isso, não sei se agora, depois
desses episódios aqui que eu tô postando, não sei se sobrou um. Mas todo o restante das pessoas que você deixou para trás aqui fizeram festa, sabendo que você não estava mais aqui e que as pessoas não tinham mais a chance de te encontrar no mercado ou no mall. Só faltou fazer um 4 de julho em pleno novembro aqui, de festa, de alegria, que o pessoal teve, graças a Deus, a gente tá livre desse maldito. Porque as pessoas já não estavam mais fazendo parte da sua vida. Todo mundo que saiu, saiu de vez. Você sabe disso, você não tinha mais contato com as pessoas com quem você roubou. E quando teve, que foi lá no aniversário do seu filho, no aniversário de 2 anos do seu filho, também vou te falar isso. É uma triste notícia, mas quando a gente foi lá, que tinha 3 famílias ali no aniversário, depois o Wagner, conversando com um, falou, né, nossa, mas eu achei que você não fosse vir. Ele falou assim, não, eu não queria vir. Por ele não, mas eu vim por causa do menino. O Wagner falou a mesma coisa, eu também vim por causa do menino, não é por causa do pai. Aí a outra terceira pessoa que estava junto chegou e falou a mesma coisa, eu vim por causa do menino. Não sei se as pessoas que eram convidadas da sua esposa foi pelo mesmo motivo, mas os que você convidou, que você sabe quem são, só foram na festa de aniversário do seu filho por causa dele, não foi por você, porque se fosse por você não iriam. Então aqui ninguém gosta de você. Todo mundo aqui deu graças a Deus que você foi embora. Todo mundo aqui perdeu, ficaram no prejuízo, todos eles ficaram no prejuízo, mas ficaram felizes e gratos a Deus por saber que se livraram de você. Lembra da frase que eu já falei aqui? Dei graças a Deus que eu me livrei desse maldito. Essa é a frase que usam para descrever você, entende? Então não fica fantasiando, fantasia na sua cabeça, pensa o que você quiser, né? Eu sei que você não liga mesmo para coisa nenhuma que falam, né? Porque para você é só você, você e você. Ah, é Ricardo no céu, Deus na terra. Não, é Ricardo no céu, na terra, no inferno, aonde for. Não é o contrário, não é Deus no céu, é Ricardo na terra. É Ricardo no céu, Ricardo no inferno, na terra, em Júpiter, onde quiser. A gente sabe disso, né? Você não engana mais. Não engana. E eu fiz questão aqui de colocar tudo isso, de expor tudo isso, justamente para que mais pessoas não caiam no seu golpe e que trocentas outras pessoas que puderem ver não caiam em golpes de pessoas como você. Mas enfim, finalizamos aqui. O veredito desse processo vai ficar para o próximo episódio. Você viu aqui que provas tem sobrando. Eu mandei muitas provas para esse processo, não foi usado nem 10%, infelizmente, né? Mas no próximo episódio, onde vou falar sobre o veredito, você vai entender o porquê, e aí você vai saber também qual que é o meu veredito, porque lembra que aqui é o meu tribunal, o tribunal de Stanford, o tribunal de compensação trabalhista, deu o veredito dele, analisou, seguindo manipulações ou não, acreditando em bandido ou não, eles deram o veredito deles. Mas agora, diante de tudo isso aqui que você viu, e de acordo com o meu caráter, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com a minha justiça, no próximo episódio você vai ver qual vai ser o meu veredito.